Bom dia, gente. Como requisitado por vocês, eu vou começar a gravar agora as aulas em formato de vídeo, tá? Não mais vai ser mandado o áudio, porque muita gente não conseguiu acessar o áudio, né? Então eu vou começar a gravar em vídeo, assim, e eu passando pelas apresentações e mostrando o que eu tenho que mostrar pra vocês, tá? Então, peço desculpas se essa aula ficar meio zoada, mas é a minha primeira aula fazendo esse tipo de formato, então espero que vocês me deem um feedback sobre como é que tá? Eu não vou ficar olhando muito pra câmera, tá? Eu vou ficar olhando ao meu redor, porque o meu computador tá aqui na volta. E olhando para minhas anotações também. Então, não estranhe se eu ficar com os olhos assim, de um lado pro outro. Tá? E essa coisa aqui também é meu microfone. Eu não consegui um microfone de lapela, né? E aquela ali é a Sabrina. Então, aqui. E. Tá, mas vamos tentar esse método e me deem feedback sobre o que vocês acharam, tá? Então, essa primeira aula vai ser sobre reflexão. Primeira não, né? Porque a gente já começou esse assunto na aula passada, que eu pedi para vocês ler aquela porção do livro. Mas a gente vai falar um pouco mais a fundo agora sobre a reflexão e sobre os fenômenos que a luz apresenta, tá? Então a gente vai dividir, na verdade, essa parte dos fenômenos da luz em duas partes. Uma sobre a reflexão e a outra sobre a refração. A reflexão vocês conhecem, né? Bem comum no nosso dia a dia, a gente se olha no espelho toda manhã. Eu imagino, né? Espero. Uh, Além do espelho, também existem outras superfícies que refletem a luz. Não refletem tão bem quanto um espelho, mas ainda assim refletem, né? A gente viu lá naquela parte sobre as cores, quando a gente estava estudando as cores, né? Que quando a luz ela incide sobre um material, uh, a gente consegue enxergar aquele material porque aquele material tem certa cor. E aquele material tem certa cor porque ele absorve todas os comprimentos de onda, né, da luz branca, e ele reflete só a luz, a cor que a gente está vendo, o comprimento de onda daquela cor ali. Então todo material, ele, de certa forma, ele reflete, a não ser os materiais que são totalmente pretos, né, totalmente escuros, como por exemplo essa camiseta aqui. Essa camiseta você tem bastante dificuldade de enxergar ela, porque ela é bem escura, então ela não reflete tanta luz assim, né? Mas especificamente a gente vai estudar mais sobre os espelhos. Por exemplo, eu tenho um espelhinho aqui, ó. O que vocês conseguem enxergar nesse espelhinho? Vocês conseguem enxergar a tela do meu monitor ali, ó. Vocês também conseguem enxergar a câmera. O fenômeno que a gente vai falar mais adiante também é o fenômeno da refração, que vocês devem estar acostumados a ver em piscinas ou até em copos d'água, ó. Quando eu pego, por exemplo, esse copo d'água e boto um canudo nele, vocês estão vendo que parece que o canudo está quebrado, ó. Vou até botar mais perto aqui, ó. Ignora a minha cara ali, ó. Parece que o canudo ele não é contínuo, né? Parece que ele se quebra aqui. Ele começa de um lado aqui, depois ele desaparece e aparece ali em cima em outra posição, né? Então esse fenômeno é o fenômeno da refração, que é o fenômeno da luz mudando de trajetória. Mas a gente vai falar ele mais adiante, tá? Na aula de hoje a gente vai falar principalmente do fenômeno da reflexão e sobre como a luz se comporta ao colidir com certos meios, tá? E principalmente os espelhos que a gente vai ver nessa aula, né? Então, antes de mais nada, vamos definir o que é a reflexão, né? A reflexão, ela é quando ela consiste, né, no fato de a luz bater no material e acabar voltando, tá? Então, colocando em outras palavras, assim, numa frase mais formal, a reflexão ela é o fato da luz conseguir voltar a se propagar no meio onde ela já estava, né? Depois dela colidir, ou depois dela incidir, numa superfície com um meio diferente, tá? Por exemplo, o exemplo do espelho. Cadê meu espelho? Aqui. O exemplo do espelho. A luz, por exemplo, que está saindo aqui do meu monitor, que vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo aqui a apresentação e aqui o meu programinha que eu gravo. Vocês estão vendo a luz saindo aqui da tela, vindo aqui na direção do espelho, certo? Tá vindo para cá, ó. E indo aqui no sensor da câmera. São vocês assistindo aqui. Então, significa o quê? Que a luz ela tá passando aqui do meio ar, né? Porque a luz está se propagando no ar nesse momento.
tá batendo aqui nessa superfície, e quando ela colide aqui nessa superfície, ela interage com a superfície, né? E depois que ela interagiu com essa superfície, ela volta num certo ângulo, que a gente vai ver mais adiante, e colide com a câmera, certo? Conseguindo gravar a imagem. Então isso é reflexão, é quando a luz colide com um certo material e ela volta para o meio onde ela estava. A gente tem dois tipos de espelhos, tá? Que a gente vai tratar ao longo dessas aulas. A gente tem os espelhos planos, que foi o exemplo do espelho que eu dei aqui pra vocês. Por que plano? Porque ele é reto, certo? Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Ele é um espelho reto. Então ele não faz nenhuma curvatura, tá? E a gente tem o exemplo dos espelhos planos, que eu coloquei aí que tá aparecendo aí no vídeo. Eu não tenho um exemplo para mostrar aqui para vocês ao vivo, mas muitos de vocês devem ter em casa, na verdade, esses tipos de espelho, quando vocês têm aqueles espelhos de maquiagem, sabe, que deixa a pessoa maior. Se vocês perceberem, ele é um pouquinho curvo, certo? Ou para dentro ou para fora, dependendo se vai deixar a pessoa maior ou deixar a pessoa menor. E também tem esses espelhos em ônibus e em lojas. Quando vocês olham assim no canto da loja, tem um espelho que vocês conseguem ver a loja inteira, né? Aquele espelho lá é um espelho curvo. Ele serve para aumentar o teu campo de visão ou diminuir o teu campo de visão, assim como o espelho de maquiagem, né? Ele serve para aumentar a imagem ou diminuir a imagem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o fenômeno da reflexão é a primeira lei da reflexão, que diz que o raio refletido pertence ao plano de incidência. Mas o que é plano de incidência? Bom, eu vou pegar aqui o espelho e vou incidir um raio de luz sobre ele, tá? Eu vou incidir, no caso aqui, o meu laser. Acho que vocês conseguem enxergar o laser aqui na folha, né? O raio de luz. Então, quando eu coloco o espelho aqui, eu consigo ver a luz do laser sendo refletida, tá? Não fica bem direitinho porque a superfície aqui da folha, ela não é totalmente reta, né? Então, ela não fica perfeita. Mas dá pra enxergar aqui o raio de luz sendo refletido, certo? Acho que aqui tá melhor. Então, eu vou definir que o raio refletido ele pertence ao mesmo plano de incidência. O que é o plano de incidência? Percebam, tá? Que eu estou incidindo a luz do laser sobre a folha. Então, a gente vai assumir que o nosso plano de incidência é a folha, tá? Esse plano de incidência, ele é, na verdade, o plano de duas retas. É um plano que é formado sobre duas retas. Sobre o raio incidido, que é o raio do laser aqui, tá? Que é o raio que está saindo do laser. E a reta normal. Ah, mas o que é a reta normal? Olha só. Eu vou desenhar aqui na folha um esqueminha do meu espelho, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui o meu espelho. Esse é o meu espelho, tá, gente? Não sei se dá pra ver direito. Acho que dá, né? Acho que dá pra ver direito, sim. Esse é o meu espelho, tá? E eu vou incidir o meu laser sobre ele. Digamos que nessa direção aqui. Eu vou traçar uma reta perpendicular ao meu espelho. Essa reta vai ser a minha reta normal, tá? Vou chamar aqui a reta normal e isso daqui eu vou chamar de E porque é o meu espelho, né? Tá? Então, de novo, vou pegar o meu espelho e vou tentar incidir o laser, né? Vou tentar incidir o laser de forma que ele pegue bem ali na reta normal. Acho que aqui ele tá pegando. Deixa eu tentar ajustar aqui, gente. A folha ela é meio capenga. Então percebam aqui, ó. Acho que agora eu consegui. Percebam que ele está incidindo ali, o laser está incidindo no espelho, e ele está sendo refletido bem ali no onde o espelho encontra com a minha reta normal. Lembrando que a reta normal
é a reta perpendicular ao espelho. Então ela faz um ângulo de 90 graus com o espelho, certo? Então, voltando lá para a primeira lei da reflexão, eu digo que o raio refletido, ele pertence ao mesmo plano de incidência, tá? Lembrando, o plano de incidência é o plano que é formado pelo raio incidido e pela normal. Então a primeira lei diz que o raio refletido, esse daqui, onde está o meu dedo batendo, ele está no mesmo plano desses dois objetos, da reta normal do raio incidente, tá? O que isso significa fisicamente, tá? Isso significa que, se eu botar aqui o meu laser, certo? Dessa maneira, significa que, se o meu espelho estiver bem retinho, ele vai incidir na folha de novo. Ele não vai incidir, por exemplo, para cima, naquela direção, ou para baixo, certo? Ele vai incidir no mesmo plano. Então, a folha vai ser sempre coberta pelo laser. Uh, o feixe incidente, a reta normal e o feixe refletido vão estar sempre na folha. Então, sempre no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. E o que a segunda lei da reflexão nos diz? A segunda lei da reflexão diz que o raio incidente faz o mesmo ângulo que o raio refletido com a reta normal. Então, olha só, eu estou incidindo o raio aqui no nosso espelho e eu vou desenhar agora o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal e o raio refletido, tá? Esses dois ângulos, eles são exatamente iguais. Então, se a gente tem uma superfície plana, reta, que reflete os raios de luz, o ângulo que eu faço com a reta perpendicular a ela é igual ao ângulo do raio refletido. A gente consegue perceber isso também se eu coloco o feixe incidente com algum outro ângulo, certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui a parte de trás da folha e vou desenhar de novo o meu espelho e a sua reta normal. Acho que não ficou muito reto, calma aí. Então eu vou desenhar aqui o lugar onde eu vou colocar o meu espelho e vou desenhar a sua reta normal, que é perpendicular, né? Então, como a reta aqui tem uma seção perpendicular, eu vou desenhar com a reta. Então, se eu colocar em qualquer outro ângulo, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Percebam aqui, só vou escrever N de reta normal, né? Vou tentar incidir o raio bem ali no meio, ó. Percebam que faz o mesmo ângulo com o espelho nesse ângulo, certo? Vou pegar outro ângulo aqui, ó. Também mesmo ângulo com o espelho. Pegar um ângulo maior. Ó, ângulo de incidência igual ao ângulo refletido, tá? Então não interessa qual ângulo vocês vão incidir um raio de luz sobre um espelho. O raio refletido vai ser igual em ângulo a esse raio incidente. Então, gente, visto essas duas leis da reflexão, o que a gente vai tentar fazer agora é tentar construir graficamente esses esquemas de reflexão em um espelho, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na minha frente que tem um espelho. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Aí. Tem um espelho aqui, tá? Então vocês estão me vendo. Eu tô olhando pra cá porque a tela do computador tá pra cá, tá? Mas vocês estão me vendo aqui pelo espelho, certo? Quando a gente se olha no espelho, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que parece que tem alguém lá atrás, né? Quando na verdade
olhar aqui atrás não tem ninguém, ó. Tem um tripé só de uma câmera, certo? Então, por que que a gente tem essa sensação de que tem alguém atrás do espelho, né? Vamos tentar pensar assim, o que que tá acontecendo com a luz para nos dar essa sensação. Tá meio estranho esse cactus aqui em cima, mas tudo bem. Vamos focar no espelho. Então a luz, por exemplo, a luz do meu rosto, ela tá saindo, digamos aqui, entre os meus olhos, e ela tá indo daqui até o espelho, certo? Ela tá bem aqui, ó. Cadê? O meio dos meus olhos tá bem aqui, certo? E depois ela tá vindo em direção ao sensor da câmera, certo? Então, lembrando, a luz só viaja em linha reta, né? Então ela vai, sai do meio dos meus olhos, bate aqui no espelho e volta pro sensor da câmera. Lembrando lá da segunda lei, quando a luz sai daqui, ela bate no espelho com um certo ângulo, certo? E ela é refletida de volta aqui para a câmera com o mesmo ângulo. Mas por que que a gente tem essa sensação de que parece que a gente está lá atrás do espelho, né? Por exemplo, se eu colocar aqui a câmera mais perto do espelho, nem parece que eu tô tão profundamente assim, né? Vocês olham pro celular e ele tá aqui pertinho. Quando na verdade tem isso daqui de distância até o espelho, certo? Mas se eu for lá pro fundo, parece que eu tô indo mais e mais e mais para trás, certo? Então a nossa imagem, ela se move a uma certa distância do espelho proporcional ao que a gente se mexe. Então, eu vou definir dois conceitos com vocês, tá? O conceito de objeto e o conceito de imagem. Objeto é aquilo que está na frente do espelho, é aquilo que é a fonte da luz, tá? A fonte do raio luminoso. E imagem é a imagem, como o nome diz, né? Que é formada atrás do espelho, certo? Então a gente vai chamar essa imagem atrás do espelho de imagem virtual. Ah, mas por que virtual? Porque ela não existe, na verdade, né? Não existe um outro Vitor lá atrás do espelho. Existe só a sensação, a percepção que a gente tem de que tem um outro Vitor lá, certo? O que existe, na verdade, atrás do espelho é o Momo ali, ó, que tá se coçando. Ele sim tá para trás do espelho. Mas se eu for aqui atrás do espelho, eu não vejo outro Vitor. É por isso que eu digo que é uma imagem virtual. É uma representação do objeto, e eu sou o objeto, né? Só que ela não existe no mundo físico. Ela existe só como uma miragem, entre aspas. Ela existe só como uma imagem virtual. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer uma construção gráfica da imagem no espelho plano, tá? Com os elementos que eu mencionei antes. Um dos elementos é o observador, né? Naquele caso ali do espelho era a câmera. O outro elemento é o objeto que está emitindo a luz. E o outro elemento é a imagem virtual desse objeto, certo? Então, quando eu for desenhar um espelho, representar graficamente ele, né? Eu vou definir ele como essa imagem aqui, ó. É um risco com três retas ali em cima que representam qual lado é o lado que reflete, tá? Então, se tem essas três setas aqui em cima, significa que a luz que vem daqui é refletida para cá, certo? E, no caso, né, o mesmo ângulo de reflexão para cá. Então, eu vou desenhar um objeto que eu vou chamar de objeto P. P de pato, tá? Esse objeto, ele emite luz, correto? Quando ele emite luz, ele emite um raio de luz nessa direção aqui, digamos. A gente sabe que ele emite luz para todas as direções, né? Mas eu estou interessado só nessa direção aqui. Então ele emite esse raio de luz aqui, tá? E a gente sabe que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar aqui a nossa reta normal. Ó, reta normal. E eu sei que esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, é o mesmo ângulo de reflexão. Então eu vou desenhar aqui o meu ângulo de reflexão. Então eu sei que a luz ela se refletiu nessa direção aqui, certo? E eu sei que esse ângulo R aqui é igual ao ângulo I, porque são o mesmo ângulo, né?
lá pela segunda lei da reflexão. Então, se eu estiver aqui, vou até desenhar um olhinho aqui, ó, que vai ser o nosso observador. Tá meio estranho esse olho, mas tudo bem. Esse daqui é o olho de um observador, tá, gente? Esse é o símbolo de um olho de um observador. Vou até botar aqui, ó. O. Significa que os raios de luz que saírem do ponto P, do nosso objeto, né, vão bater no espelho e incidir aqui no nosso observador. E ele vai conseguir enxergar o objeto P. Mas olha só, pegando o exemplo lá do espelho. Quando eu olho para o espelho, eu não olho para o objeto que está do meu lado, certo? Por exemplo, vocês vão ver aí na imagem eu observando um joguinho de dominós, tá? Então, tem o joguinho de dominós ali na imagem e eu estou observando ele. Significa que os raios luminosos que estão saindo do joguinho de dominó estão batendo no espelho e voltando no meu olho. Mas eu estou olhando para o espelho, não para o lado do joguinho de dominós. Então, parece, na verdade, que o nosso objeto ele está dentro do espelho, né? E parece que eu estou olhando para ele nessa direção. Deixa eu redesenhar aqui porque ficou meio torto. Certo? Esse objeto que está dentro do espelho, eu vou chamar ele de P', que vai ser o nosso objeto virtual. Vai ser a imagem virtual do nosso objeto real. Certo? Então, recapitulando, tem um objeto P na frente de um espelho. Esse objeto P ele emite raios luminosos que vão chegar no nosso olho pelo mesmo ângulo de incidência que ele está emitindo no espelho. Porém, quando a gente olhar para ele, a gente vai enxergar, na verdade, um objeto atrás do espelho. E esse objeto ele é, na verdade, imaginário. É nossa imagem virtual, né? E ela parece que está dentro do espelho, fazendo uma linha reta com a nossa visão, certo? O nosso ângulo ali de visão, fazendo uma linha reta até dentro do espelho. Além disso, tratando agora das distâncias, né? A distância que esse objeto P tá do espelho, que eu vou chamar de D1, ela é exatamente a mesma distância que a nossa imagem vai estar do espelho. Então, quanto maior a distância do nosso objeto ao espelho, maior vai ser a distância da imagem virtual dele também. Uma das propriedades dos cílios também tem a ver com a simetria. Não sei se vocês sabem o que é simetria, mas a simetria ela é uma conformidade entre a posição de um objeto e a forma dele. Como, por exemplo, se eu me olho no espelho, eu me olho e eu estou lá como imagem da mesma forma que eu sou como objeto, como eu sou como pessoa, né? Então a simetria, ela é como é que se diz? Essa semelhança entre duas coisas, que na verdade elas estão divididas por uma linha divisória, né? Que nesse caso é o espelho. Então, por exemplo, como mostra ali nas imagens, a gente consegue ver na imagem ali do pé da pessoa, né? Que ele é exatamente simétrico com a imagem que está na frente do espelho ali. Então, o pé direito está na parte direita, o pé esquerdo está na parte esquerda, certo? Mesma coisa para a imagem de baixo da pessoa com as mãos conectadas, né? Mostra exatamente a mesma imagem, só que invertida. Isso, nesse caso, é a simetria. Mesma coisa para a imagem ali do lago, né? E do céu. A gente consegue ver a imagem do céu invertida, só que exatamente simétrica, exatamente igual à imagem de cima, né? Então, quando a gente olha para um objeto no espelho, esse objeto ele tem o mesmo tamanho. Esse objeto não, né? Desculpa. A imagem no espelho tem o mesmo tamanho do objeto, certo? E todas as outras propriedades. Se eu estiver me aproximando do espelho com uma certa velocidade, a imagem lá no espelho também vai estar se aproximando com essa mesma velocidade. Isso
se chama assimetria, porque todas as características são iguais, porém invertidas. Se eu estou me aproximando do espelho, numa direção, num sentido, né? A imagem também está se aproximando, só que no sentido oposto. Então, até a velocidade, não só a posição do objeto, né? Mas até a sua velocidade é invertida. Mesma coisa para a aceleração do objeto também. Então, todas as características físicas do objeto são iguais, porém invertidas na direção que o espelho está se mostrando. No entanto, tem objetos, na verdade a maioria dos objetos, né, que não são eles em si simétricos, certo? Como, por exemplo, a letra A é uma letra simétrica, na verdade. Porque se eu pegar uma linha imaginária e dividir a letra A no meio, um lado é igual ao outro, só que inverso, né? Então é uma simétrica. Mas, por exemplo, a letra J, a letra J não é simétrica. Se eu pegar uma linha e dividir ela no meio, as duas partes são diferentes, então ela não é uma letra simétrica. E isso tem consequências no mundo real, né? No mundo fora do alfabeto. Por exemplo, como na imagem ali da ambulância. Se eu for colocar. Se eu for escrever ambulância no capô dela, eu tenho que escrever com as letras ao contrário. Por quê? Porque quando uma ambulância tá vindo atrás do carro, e isso eu não sei se vocês já perceberam, né? Todas as ambulâncias no capô, elas têm escrito ambulância, só que invertida. Isso é por causa da reflexão. Quando eu tô dentro do meu carro dirigindo e uma ambulância tá vindo atrás de mim, eu tenho que dar passagem para ela, certo? Mas como é que eu sei que ela é uma ambulância, por exemplo, se eu sou surdo, se eu não consigo ouvir a sirene dela? Eu olho no espelho retrovisor e eu vejo que está escrito ambulância. E eu só consigo ver que está escrito ambulância porque no capô está escrito invertido. Como no capô está escrito invertido, quando eu vou olhar por um espelho, eu vejo que está escrito ambulância, só que na verdade no sentido certo agora. Se estivesse escrito no sentido certo no capô da ambulância, eu veria invertido. Daí eu não conseguiria ler, não conseguiria saber que é uma ambulância. Por isso que está escrito invertido no capô. E por último, eu queria falar com você sobre o campo de visão de um espelho, certo? Então, por exemplo, se eu pego um espelho e eu olho para ele, tudo que está do lado dele, né, seguindo uma linha reta entre o meu olho e o espelho, eu chamo aquilo ali de campo de visão. O que, que é o campo de visão de um espelho plano? É uma região no espaço onde tudo que está ali eu consigo enxergar por causa da reflexão da luz no espelho. Então, é como está mostrando ali na imagem, né? Eu tenho meu O ali, meu olhinho, como um observador, e ele está olhando para o espelho, certo? E eu estou me referindo ao O no lado esquerdo, tá? Ele está olhando para o espelho. Quando ele olha para o espelho, ele consegue enxergar tudo que está naquela região meio amarela ali, tá? Por quê? Porque é como se ele tivesse, na verdade, do outro lado do espelho, olhando por uma janela. Então imaginem que, na verdade, o espelho ele é uma janela da imagem. Então, com aquela abertura de janela, eu consigo enxergar todo aquele campo do espelho que está em amarelo ali, certo? Mas na verdade eu estou do outro lado do espelho, né? Então tem essa relação entre a imagem do observador e o observador em si. Eu, eu defino o meu campo de visão com relação ao espelho plano como sendo essa janela onde a minha imagem consegue enxergar os objetos que estão naquela região no espaço. Por último, eu queria dar um aviso para vocês, gente. A partir da semana que vem, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar as nossas lives de quinta para terça-feira no nosso horário comum de aula, tá? Por que que eu quero fazer isso com vocês? Porque com esse formato de aula, fica mais fácil se eu passar para vocês o conteúdo num período, no período seguinte eu passar exercícios para vocês, certo? E no período subsequente a esse dos exercícios, a gente fazer a nossa live, porque a gente daí consegue discutir sobre esses exercícios, falar das dúvidas, tá? Como tá acontecendo agora de eu passar o conteúdo para vocês na terça, aí lá na quinta, no primeiro período, eu passar os exercícios, e depois na quinta do segundo período ser a live, vocês não têm tempo para fazer exercício. Então,
vocês não vão ter tempo para discutir esses exercícios durante a live, que é mais ou menos o propósito dela, né? Tirar as dúvidas, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente já vai fazendo esse formato. Então, semana que vem, as nossas aulas de terça vai ser a live, não vai ser o conteúdo, né? E na quinta eu passo o conteúdo novo e exercícios, tá? Então, nessa quinta agora, não tem live, tá? A gente vai deixar a nossa live só pra terça da semana que vem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, tá, gente? Feedbacks, por favor, é muito importante pra eu saber se eu tô fazendo certo, se vocês estão entendendo, se tá muito complicado, tá? E nos vemos na próxima aula.